Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer terem me convidado para falar. E, pelo que eu entendi, eu deveria falar sobre o mesmo tema da última palestra que eu fiz na casa, que foi sobre as dores da alma. E, por outro lado, considerando que o Dia da Mulher se passou este mês, também eu falaria a respeito da mulher. Eu cheguei à conclusão que as dores da alma têm tudo a ver com a questão da mulher. Então, eu resolvi unir os dois temas e ir fazendo uma ligação no caminho, né, entre cada um. E também resolvi, espero que vocês me desculpem ou que gostem, que eu vou contar alguns causos, na medida que eu for falando, pessoais, vividos e sofridos por mim. E eu acho que isso abaliza também o que eu vou falar para vocês. Bom, antes de mais nada, eu tenho a impressão que nem todos conhecem o meu trabalho na casa. Eu tenho feito palestras e tenho escrito na Folha do Servidor desde a década de 80. E, inclusive, nesta sala, eu fiz algumas palestras no tempo em que a mesa ficava do lado de lá. E o plenário, as cadeiras, né, ficavam para cá e era uma escadaria. E eu gostava muito daquela disposição, porque eu olhava para cima. Então, é a maneira que eu busco olhar para as pessoas sempre para cima, né? Infelizmente, não é aqui o que a gente pode fazer. Antes de eu começar a falar assim, diretamente sobre o tema, eu queria dizer que o título da palestra, Mulher, Sociedade e Direito, teve por base um livro do qual eu participei, um compêndio, na verdade, que foi escrito por 38 mulheres estudiosas de arqueologia, de arquitetura, das mais variadas áreas, mas que teve como pano de fundo o direito do trabalho, que é também a minha especialização. E esse livro acabou ficando entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti, e isso nos incentivou a continuar. Então, estas todas mulheres estão trabalhando muito nas respectivas áreas, né? E a mim me competiu ficar com esse lado, as questões de gênero, que são questões dolorosas, que são questões polêmicas e que precisam ser enfrentadas até por causa disso. Bom, o outro livro que também me moveu e que foi decorrência dos meus estudos com relação às dores da alma, foi O Olhar da Caprichosa, que todos acho que já ouviram falar, foi lançado em setembro, e fala de preconceito, culpa, ressentimento, e que, afinal, acredito que todos nós tenhamos sofrido, né? Inveja, são temas muito fortes, dos quais pela minha observação, ninguém escapa. Então, eu queria que atirasse a primeira pedra quem nunca sofreu nada disso. Acredito que não é necessário esticar muito isso, né? Quanto ao preconceito, tanto aquele que a gente sente, ainda que não tenha a intenção de sentir, aquele que nos foi inculcado, né? E quanto ao preconceito que a gente recebe. E que, embora a gente pense, imagina, ninguém tem preconceito contra mim, afinal, eu sou homem culto, mas é idoso. Então, provavelmente, vai ter algum olhar preconceituoso, né? E, enfim, todos nós estamos sujeitos realmente a essas dores da alma, que repercutem nos nossos relacionamentos e que repercutem socialmente. Então, talvez, se a gente se dignasse a estudar um pouquinho isto sob um prisma, assim, ainda que de observação, meramente, observação de nós mesmos, observação do nosso entorno, né? Talvez nós estivéssemos facilitando os relacionamentos, facilitando uma cultura de paz. É por isso que eu tenho lutado a minha vida inteira. Bom,
Toda vez que eu sou convidada a escrever ou a falar sobre o Dia da Mulher, sobre o Dia Internacional da Mulher, desculpem, mas me vem à mente o Dia do Índio e o Dia da Criança. Isto porque eu casei em 1958 e então vigia o Código Civil de 1916, que contemplava a mulher como um ser incapaz, semi-capaz, mais objetivamente, ao lado dos índios, das crianças até 16 anos e, pasmem, dos loucos de todo gênero. Era assim que nós éramos consideradas até aquela época. Eu vou contar assim, uma historinha rápida, eu vou incluir algumas historinhas assim, do que eu vi e do que eu senti, sofri, né? Eu tenho uma parenta que estava, na época, com 28 anos, e trabalhava fora desde os 18, e ela costumava fazer uma poupançazinha do trabalho dela. Nesse ínterim, ela casou e continuou fazendo a poupança, né? E um belo dia ela falou, eu vou tirar um pouquinho da poupança e vou dar de presente para o meu marido uma cadeira do papai. E, né, feliz, empolgada, foi ao banco. E então ela foi avisada pelo funcionário que o marido dela precisava assinar a retirada. E ela disse, mas a conta é minha, eu tenho esta conta há tempo. E ela viu um sorrisinho irônico, que, aliás, as mulheres conhecem bastante, né? Lê, minha senhora, o marido é o chefe da família e tem que assinar, entendeu? Então, esse é um caso assim, muito simples, muito pequenino diante de outros incontáveis casos que eu li, que eu assisti e que eu vivi. E um ou dois eu vou contando aqui no caminho. Bom, a CLT, obviamente, seguia o mesmo caminho. E então as mulheres podiam até ser contratadas pelas empresas, mas se o marido houvesse por bem desfazer, rescindir o contrato, ele tinha todo o direito. E isto era em função da ideia de que, se a mulher estivesse fazendo falta no lar, ela teria que voltar. O marido era o chefe da família. E eu vou ler para vocês uma frase... Espera aí, gente. Ixi. Uma frase do que foi discutido pelo deputado Augusto de Lima, na primeira parte do século passado, quando se tratava desse assunto. Por que se tinha que manter essa disposição do marido poder rescindir o contrato da esposa? Eu vou ler uma frase curta. Este contrato traz a separação não sabida, não consentida pelo marido e, portanto, altamente suspeita, pondo em perigo o bom nome do lar. De uma mulher que se apresenta sem assistência de seu marido e até talvez com oposição deste, o que se presume logo? O que eu quero dizer é que a mulher casada, até aquela época, pelo menos, e tenho visto um pouquinho isso até agora, ou era santa ou era sacripanta. E eu uso esta expressão porque essas expressões mais usuais não condizem assim com a dignidade do nosso conselho. Bom, quando eu casei, eu fui trabalhar, depois de um tempo que eu casei, eu fui trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. Havia feito um concurso em que havia milhares e milhares de candidatos, e eu havia passado em 10º lugar. E eu prezava muito o meu lugar no Tribunal de Contas. E então eu engravidei. E quando eu retornei da licença maternidade, eu precisava deixar minha filha numa creche. E o Tribunal de Contas ainda não tinha creche, nem outras tantas coisas que agora tem, graças a Deus. Bom, como o tribunal não tinha creche, do outro lado da rua estava a Secretaria da Fazenda, onde meu marido era funcionário já há anos,
Nós consideramos, para eu não perder aquele emprego público, não é, de tanto tempo, e nós consideramos solicitar que a Secretaria da Fazenda dispusesse de uma vaga, se houvesse, para que nós pudéssemos deixar a nossa filha. E o meu marido fez o requerimento. Então, eu vou ler para vocês qual foi o despacho no requerimento que pedia uma vaga para nossa filha, e havendo vaga. Foi lacônico. Nego, porque o pedido vai contra as leis da natureza, já que às mulheres é que cabe cuidar dos filhos. Bom, obviamente, eu perdi o meu cargo. E então saí em busca de um outro concurso público que me desse um tempo mais assim, maleável, para que eu pudesse levar minha filha para algum lugar, buscá-la, esse tipo de coisa, né? Para que eu pudesse deixar com alguém. Aí consegui uma escola infantil, fiz um concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu fui nomeada, e depois de alguns anos, poucos anos, vem a historinha que eu vou contar. Mas, na função de oficiala de justiça, eu chegava a guiar 100 quilômetros por dia dentro da cidade, andando pelos meandros da Zona Sul e da Zona Leste. Então, modéstia à parte, eu era, pelo menos, boa motorista, né? Talvez não fosse nem tão boa funcionária, mas boa motorista eu era. E o caso vem, então, a seguir. Eu já fazia alguns anos que eu tinha tido esse problema com a creche, minha filha já estava maior, e eu fui fazer pós-graduação à noite, trabalhava de dia, fazia pós-graduação à noite, aquela coisa toda que a gente nem vai falar. Um dia, eu cheguei na classe para assistir à aula, e havia assim, um pequeno tumulto assim, na porta. Um juiz de uma das varas cíveis da capital estava fazendo um pequeno discurso para um grupinho. E como eu não podia passar para pegar o meu lugar, eu parei perto. E acabei ouvindo, vocês me desculpem a expressão, a bravata de Sua Excelência, que foi nos seguintes termos. Se cair na minha vara, me perdoem, eu já pedi antes, né? Se cair na minha vara, eu ferro mesmo. Mulher não sabe guiar e tem que pagar. Bateu, acertou, tem que pagar. Enfim. Eu tinha guiado tantos quilômetros aquele dia, né? Um sacrifício para chegar lá. Então, o que eu quero mostrar é que o problema da mulher é extremamente abrangente, porque ele se depara com uma cultura androcêntrica e que está em toda parte, inclusive, infelizmente, no judiciário. Bom, a propósito de judiciário, eu queria lembrar que somente em 1954 a primeira mulher foi nomeada juíza, foi acho que em Santa Catarina. Os dados, eventualmente, se não estiverem exatamente, porque eu estou falando meio de memória, exatamente, mas é bem isto. E somente em 1983, uma mulher foi nomeada para o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu acho que foi a primeira do Brasil. Hoje, as mulheres correspondem a 1/3 dos lugares da magistratura, de todos os níveis, muito menos, é óbvio, nas instâncias superiores e muito mais nas instâncias inferiores. Bom, as mulheres são 53% da população atualmente, pelo menos de acordo com o último levantamento que eu vi. E tanto quanto os negros, de quem eu vou falar um pouquinho em seguida, que também perfazem 53% da população. Considerando os 53% de mulheres, nas quais estão incluídas as mulheres afrodescendentes e negras, enfim, e considerando os homens negros, a gente já tem aí uma população, talvez, de uns 75%, né, do conjunto. Se a gente colocar os idosos,
os deficientes, os índios e todas as outras pessoas, ou todos os outros grupos ditos minoritários, nós vamos ter mais de 90% da população. É uma coisa muito séria. Mas todo este preconceito nos foi injetado. O professor, doutor Edgar Morin, um grande filósofo francês, acho que se vocês já ouviram falar, ele fala a palavra imprinting. Nós temos isso colado. Vale dizer que nós somos educados para sermos preconceituosos, invejosos e uma série de outros osos. Porque desde a mais tenra infância, a gente aprende a se afastar do diferente. A gente aprende que a vida é uma guerra e que nós temos que sair, é uma competição, nós temos que ganhar qualquer competição. E então, infelizmente, é o que acontece, né? E se projeta sobre toda a sociedade. Eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho da AFPESP, né? Este conselho, eu vivenciei muito as coisas deste conselho, e algumas me fizeram muito feliz. Só que a FIPESP foi fundada, se não me engano, no dia 5 de novembro de 1931. A primeira mulher a ter assento no conselho foi Dalva Mariuso Guimarães. A Dalva assinou pela primeira vez o livro do conselho no dia 27 de 10 de 1983. Nós fizemos uma longa pesquisa nos livros, Mara me ajudou, e realmente, Odete, infelizmente, a primeira vez que consta que você assinou o livro, eu não sei se antes não tinha livro, foi em data de 23 de 1 de 1986, ou seja, 3 anos após. Não, eu estou apenas passando os dados que eu constatei oficialmente. Mas o que eu queria dizer é que eu quero homenagear exatamente você e Dalva por terem aberto um caminho para as outras mulheres. E isso foi muito importante. A Arita vem a seguir, mas eu não tenho a data, porque eu queria só falar do tempo que decorreu para que a mulher chegasse ao conselho. Depois disso, elas foram vindo e foram sendo muito bem aceitas. E nisso eu quero, sei lá, humildemente parabenizá-los, porque, inclusive, o conselho, embora um pouco mais tarde, acabou nomeando, né, votando em uma mulher para ser vice-presidente e, posteriormente, presidente, a doutora Thais, que também teve o presidente da mesa do conselho. Mas doutora Thais, que junto com doutora Rosi, teve o mérito de chegar a ser vice-presidente da diretoria administrativa, primeiro doutora Rosi, depois doutora Thais, que, aliás, também, quem está aqui, doutor Duarte, bom, enfim, devo dizer que, infelizmente, toda a FIPESP, como um todo, tinha esse caráter androcêntrico. E quero também homenageá-lo e ao doutor Ribeiro Machado, porque foram os senhores que deram essa abertura para que as mulheres crescessem dentro da diretoria administrativa. Independente desse finalmente, que está sendo tão feliz, né, eu queria lembrar que, durante todos os primeiros 80 anos, quero crer, da vida não, 80 anos nós estamos fazendo agora, são 50 anos, da vida da AFPESP, houve uma mulher, a jornalista Gracita de Miranda, que precedeu
a Dalva, que foi, me parece, a segunda mulher, segundo eu soube, a segunda mulher também a fazer parte da diretoria administrativa. Enfim, eu queria aproveitar esse momento para falar que eu fico, a cada momento que eu vejo o quanto este conselho e a maior parte dos senhores e das senhoras estava aqui presente no final da década passada e nesses primeiros anos, eu vi o quanto a FIPESP conseguiu se libertar desse imprinting de que fala o nosso filósofo, né? Bom, quando a gente fala em FIPESP, a gente, obviamente, tem que falar em servidor público. Servidor e servidora pública. Que, todo mundo sabe, é o grande bode expiatório de todas as mazelas institucionais de todas as instâncias. Quer dizer, o servidor público, em sua maioria, segundo meu marido, mais de 90%, ganha um salário que corresponde a um Barnabé. Nós temos alguns bem assalariados, e acredito que muitos por competência mesmo. Temos alguns equívocos nisto, mas nós fomos chamados há anos, e isto foi, impulsionou uma carreira política de Marajás. Todos sabemos que não somos Marajás. Até porque muitos dos senhores e das senhoras que estão agora recebendo um salário bem avançado em relação aos Barnabés, trabalharam muito, muito. Levaram processos para casa, fizeram sacrifícios enormes. E eu acompanhei, por exemplo, o trabalho do meu marido, que era diretor da despesa, todos sabem, da despesa de pessoal do Estado, e que era acordado de madrugada porque as máquinas tinham parado e os salários não iam sair. E acompanhei o sacrifício que ele fazia para dar atenção para 1.800 funcionários e 30 regionais e aquela coisa toda. Então, realmente, é um mérito, sim. Mas não por isto todos devem ser chamados de Marajás. E não foi só nisto que eles foram considerados bodes expiatórios. Vocês todos sabem, né, que o servidor público sempre foi relegado, digamos, como um trabalhador que não tem competência, que não tem interesse, que não tem dedicação. E agora eu vou contar uma coisa, mais um caos, que não diz respeito tão diretamente à questão do servidor, mas voltando às minhas experiências sofridas. A gente sabe que a violência contra a mulher e contra todos os grupos minoritários, ela não é apenas uma violência física, ela é uma violência moral, ela é uma violência psicológica, violência simbólica, estrutural. E como eu fiz inúmeros congressos da casa, seminários, simpósios de todos os tipos, eu havia sido convidada, fui convidada e compareci para fazer uma palestra sobre a violência simbólica contra os servidores públicos. E eu estava... contei uma história para os servidores. Havia um número muito grande de participantes, servidores e servidoras, e eu contei uma história baseada numa experiência americana, na qual não se via o monstro. Eu sugeri que a plateia me devolvesse onde eles achavam que estava este monstro, que seria a violência simbólica. Eu estava absolutamente dentro do prazo concedido para todos os oradores. Na verdade, ainda faltava um bom tempo para que eu pudesse terminar a minha palestra. E quando eu disse à plateia, então agora eu queria o retorno dos senhores e das senhoras, a pessoa que presidia a mesa cortou o meu microfone e disse, engraçadinha ela, né?
É que o café está servido, melhor a gente ir, porque depois nós vamos ter o prazer de receber o senhor doutor nobre fulano de tal. Acabou. Isto é que a gente vai recebendo ano após ano. E neste momento, então, eu queria render também uma homenagem a tantas mulheres e a tantos homens como não. Aqui nós temos o Dr. Paulo Borges, ele não está presente hoje, né? Que até fez uma poesia, ganhou uma poesia com relação à questão de gênero. Porque eles têm desenvolvido um trabalho muito lindo, não apenas no caso da violência contra a mulher, mas no caso da violência contra todos os grupos ditos minoritários, que, na verdade, são a maioria. Neste grupo, inclua-se os negros, né? E seus descendentes, os afrodescendentes, que são maioria mesmo da população, graças a Deus. Antes disso, eu só quero falar uma coisa, porque eu vou contar mais uma historinha. A gente recebeu esta cultura preconceituosa porque as tradições anteriores estavam muito, digamos, ligadas a esta coisa da hierarquia e da culpa e de uma série de outras coisas. Mas os nossos antecedentes, com aquela ânsia de expansão, e até por isso mesmo, me parece, eles não conseguiram trabalhar com a questão do diferente. Então, as colonizações, em vez de acrescerem, né, a cultura que estava ali tentando ensiná-los, eles não souberam aprender com quem eles colonizavam. Ao contrário, eles foram extremamente violentos. E, como eu estava falando da questão das mulheres, né, e dos negros, eu queria lembrar que a mulher afrodescendente sofre muito mais preconceito do que a mulher branca. Inclusive, ganha 50% a menos do que a mulher branca, que, por sua parte, ganha 30% a menos do que os homens, como regra no mundo, e esses dados são da ONU. Bom, a historinha que eu ia contar. Há alguns anos, eu, por conta de uma arritmia e de uma crise de hipertensão, eu fui parar numa UTI. E a médica, chefe da UTI, eu não sabia, era uma médica negra. Linda beça, depois eu falo do cabelinho, que eu fico encantada. Enfim, quando eu fui internada, essa mulher apareceu ali do meu lado, não se apresentou, mas pegou a minha mão, perguntou como eu estava. Eu vi que ela estava examinando o painel, vi que ela estava examinando o meu prontuário, e percebi que um pouco ao lado assim havia uma enfermeira, e eu perguntei a ela: a senhora é a chefe da UTI? Ela deu um sorriso lindo, fez assim e falou: depois eu venho conversar com você. No dia seguinte, o meu quadro não estava estável, havia ainda um pouco de preocupação. Então, ela foi lá no meu leito, né, e disse: olha, você vai ser transferida para o INCOR. E enquanto nós esperamos a ambulância, eu gostaria de conversar com você. O que você faz? Eu falei: bom, entre outras coisas, eu pesquiso questões de gênero e de comportamento humano. Ela falou: eu sabia. Então, eu vou te dar um elemento para você considerar nas suas pesquisas, mas não precisa falar meu nome. Você foi a primeira pessoa aqui na UTI que perguntou se eu era a chefe. Porque, normalmente, quando eu me achego ao leito, principalmente dos homens, eles perguntam: quando é que o doutor vai passar, hein? E, do lado das mulheres, muitas vezes: você é auxiliar de enfermagem? Então me ajuda aqui. Então, é a maneira como a sociedade estereotipou
a questão feminina, estereotipou a questão do negro, do deficiente, do idoso. Ele é diferente. Então, pera, só pode ser aquilo que a gente está ouvindo lá na televisão, né? Aquelas piadinhas eternas, aquela imagem que passam do idoso sempre gagada, mulher, objeto e tudo mais que os senhores sabem melhor do que eu. Para encerrar, eu vou tentar responder uma questão freudiana que tem sido repetida e repetida, né? O que querem as mulheres, afinal? Então, eu vou dizer o que eu penso à vista de todos os meus estudos, de todo o meu olhar em torno, e eu acredito e espero que eu esteja respondendo por todas as mulheres, presentes ou ausentes. As mulheres querem flores? Claro que querem. Flor é lindo, alegra, enfeita. Muito bom. Desde que, de preferência, não sejam rosas com espinho, porque, às vezes, esquecem de tirar o espinho e a gente fica se espetando e lembrando, eu sou mulher, né? Então, flores, lindo. Deem mesmo, elas merecem. Elas querem ser iguais aos homens? Não. Podem ter certeza que não. As mulheres não querem ser iguais aos homens, porque não fora essa maravilhosa diferença, não haveria a própria humanidade, nós sabemos disto. As mulheres querem o que, afinal? Bom, elas querem ser tratadas como seres humanos, iguais a todos os outros, porque respeito é bom. E elas gostam, sim, ainda que tenha sido dito a vocês, ou a elas próprias, que elas não gostam. Elas querem apenas igualdade de oportunidades, porque agora, com a graça de tanto trabalho, elas têm tido oportunidade de estudar, e elas são maiorias em praticamente todas as faculdades. Mas elas ainda não têm esta oportunidade nas empresas. Elas querem deixar de ser assediadas em todos os lugares, moralmente, sexualmente e etc. As mulheres querem ser seres humanos, serem consideradas não mais animais de cabelos longos e ideias curtas. Elas querem ser tratadas de acordo com aquilo que elas ofereceram durante mais de 2000 anos e não receberam em troca, na maioria dos casos. Não estou me referindo absolutamente aos senhores, mesmo porque eu tenho esta experiência rica de conviver com um homem que cresceu junto comigo, que cresceu ao meu lado, que me ensinou muita coisa e a quem eu tenho certeza de que eu também ensinei muita coisa. Nós convivemos em igualdade de condições, nós convivemos respeitando a individualidade um do outro, nós convivemos nos respeitando. E é isso apenas que as mulheres querem. Bom, eu queria dizer que eu estou à disposição de vocês. Me desculpem não ter entrado especificamente nas questões todas. Então, eu escrevi aqui um finalzinho, dizendo o que se poderia pensar sobre essas questões e se os senhores têm alguma coisa a acrescentar, porque eu quero aprender, eu falo para aprender também, e para poder ajudar as outras pessoas. Então, sobre o preconceito, inveja, culpa, medo, ressentimento, quais seriam as causas? Quais seriam as consequências? E quais os eventuais caminhos para o seu enfrentamento e para a sua superação? Essa é a sugestão de uma eventual pergunta que eu deixaria a vocês. E não se preocupem se estiverem cansados, se o jantar estiver servido, ou se for vir aqui agora algum outro nobre, excelentíssimo senhor doutor.
Enfim, me perdoem, eu preciso ser direta, eu preciso passar aquilo que eu aprendo lendo tudo que me cai às mãos, observando o meu entorno persistentemente. Aprendo com os homens, aprendo com as mulheres. Eu preciso ser honesta. Eu tenho que dizer o que penso, porque o meu trabalho é falar e escrever. Sempre foi. E, enquanto eu tiver lucidez e voz, vou continuar. Alguém... vamos direto na sua. Como é que é a sua questão? E eu queria realizar apenas uma pequena colaboração para o seu discurso, que foi maravilhoso para mim, né? Para nós todos, com certeza. Queria lembrar que a primeira mulher a ser promotora de justiça na América Latina foi de São Paulo. Ela tem mais de 100 anos. Quando foi isso? O senhor lembra? O senhor lembra da data? Lembro. Sabe por que lembro? Porque eu conheço qual foi o grande episódio histórico que ela participou, junto com o doutor Eli Lopes Meireles. Ela e o doutor Eli Lopes Meireles fecharam a zona da prostituição do estado de São Paulo. Em que ano? Bem, eu naquela época estudava num colégio interno, eu estudava num seminário. Eu me lembro quem era o governador. O governador era Garcês. E a música de carnaval era As águas vão rolar, garrafa cheia. Eu não quero ver. Fizeram uma modificação nessa letra, grosseiríssima, para dizer, a zona vai fechar. Porque essa mulher está viva até hoje, com mais de 100 anos, que frequenta os nossos encontros de Ministério Público. Ela chama-se Zuleika Sucupira Kenworth. Eu vou anotar depois para os meus próximos trabalhos. Garcês foi governador aqui, suponho que por volta de 1950. Alguém me dá um parâmetro mais da ou menos data? isto. 1950? 1950 a 1953. A Zuleika está viva até hoje. Ela teria imenso prazer de lutou entrevistá-la. para o fechamento da zona da prostituição no estado de São Paulo. Meus parabéns, doutora. Muito Obrigada, obrigado. doutor. Doutor Sérgio. Colaboração enorme. Só um adendo, doutor licença, Sérgio. deixa eu ver Ela é o da minha cidade. Ela entrou em 1946 na promotoria. Depois de Maravilha. 3 ou 4 concursos, ela foi para o oral, né, para entrevista, e não aprovavam ela na terceira. Na quarta, não sei como ela conseguiu entrar. Em 46, entrar na promotoria e morar numa cidade sozinha, uma senhora, foi muito preconceituoso. Obrigada. Ai, que honra. Eu sou um conselheiro sempre honrado de ser conselheiro. Por algum tempo eu andei sendo um conselheiro honrado e triste, mas hoje eu estou contente. Há tempos que não tínhamos uma reunião de conselho tão proveitosa, sob todos os aspectos, como nós tivemos hoje. Eu a parabenizo. Quero acrescentar aquilo que o meu colega, ilustre colega Sérgio Roxo já disse. Ele e eu, e Paulo Borges, doutor Alcides Amaral Salles e tantos outros, somos egressos do Ministério Público, realmente uma instituição talvez a mais aberta dentro do serviço público. Ele citou o exemplo da doutora Zuleika Sucupira Kenworth. Eu quero acrescentar, a senhora se referiu à primeira desembargadora no estado de São Paulo, doutora Luzia Galvão, não foi juíza de carreira. Ela entrou no tribunal pelo 5º Constitucional, porque ela era promotora de justiça. Muito bom. E eu sinto orgulho de ter passado a minha vida dentro do Ministério Público, uma instituição sempre democrática, aberta. Nós tínhamos eleições internas no tempo da ditadura, para escolhermos os nossos conselheiros que administravam a nossa instituição. Mas eu queria, doutora, me permita, fazer uma indagação. A senhora se referiu bem à evolução que houve, eu me lembrava até no Código Bevilacqua de 16, o doutor Pires e eu estudamos por esse código na faculdade. Havia um dispositivo até mais estranho do que esses que a senhora citou, que o defloramento
da mulher Eu não ousei falar nisso. desconhecido do marido era causa de anulação de casamento, tinha o prazo de 10 dias para devolver. Basicamente era essa. Eu até teria uma historinha, mas também não ouso contar, porque eu vou chorar. E evoluímos muito, a tal ponto de que hoje nós temos uma, não quero ser chamada assim, mas nós temos uma presidente da República, que lá chegou. Mas, mais do que isso, eu queria fazer uma indagação, doutora Suzete. Como o fato é muito recente, eu não sei se a senhora já teve a oportunidade de se debruçar sobre isso, mas a senhora tem uma opinião formada sobre a validade da lei do feminicídio? Eu sei que o fato é muito recente. É uma questão... A senhora acha que a legislação mais drástica com relação à punição dos crimes em relação à mulher seria um caminho para corrigir essas distorções? Olha, eu vejo essa questão da mesma forma que eu vejo a questão das cotas. Eu acho que algumas coisas precisam receber um choque. Precisa mexer forte, porque senão continua aquela pasmaceira, porque não houve uma educação para isto. E então, me parece que, no momento, talvez não como um crime específico, o feminicídio, mas como uma causa de aumento de pena, né? Eu acredito que isto seja válido, pelo menos, enquanto a gente repensa tudo isto. Talvez o Código Penal venha a ser modificado, até se fala em outras questões, que eu também não vou abordar, a questão do menor e tudo mais, né? Então, eu acho que, para o momento, é válido. A mim me parece. Eu agradeço, não fui muito a fundo. Agradeço e só peço a oportunidade para eu me corrigir. Eu citei os egressos do Ministério Público e deixei de citar o mais importante de todos, doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Bom, sobre o Ministério Público, eu só queria dizer... Só um segundo, Edson. Eu só queria dizer que eu tive a honra e o prazer de ser convidada para escrever na revista do Ministério Público e também na revista do Tribunal de Contas há quase 30 anos atrás. Então, se consultarem, vão descobrir que, naquele tempo, eu já tinha artigos nestas revistas e incontáveis outras. Então, eu me debrucei realmente com amor a estas causas. O servidor público é uma dessas questões. Doutora Suzete, parabéns pela palestra, achamos muito interessante. Sobre preconceito, uma coisa que me marcou profundamente foi quando fiquei sabendo que muitas famílias, num passado recente, escondiam seus filhos deficientes da sociedade. Até hoje ainda. Pois bem, então isso me faz ficar muito triste. Eu acho que é seríssimo. São casos seríssimos que nós temos no Brasil. E o brasileiro é machista, excessivamente machista. O sul-americano... O mundo então, é mas machista. A minha pergunta era exatamente essa. Será que há uma diferença de sul-americano e de resto do mundo, ou será que é engano meu? É isso que eu acho que a diferença é entre a maneira como a gente responde à questão. Quer dizer, nos últimos 2 milênios, depois que a deusa foi enterrada, né? A deusa que está morta, o Deus não. Depois que ela foi enterrada, o machismo foi progressivamente se colando em todos os seres humanos, infelizmente. Então, quer dizer que não há diferença entre sul-americano e europeu? Nós somos herdeiros de umas tradições que não influenciaram, por exemplo, os norte-americanos. Mas a questão do preconceito no América, né, nos Estados Unidos, principalmente, é violentíssima. Tanto contra a mulher, como todos sabem, como contra o negro, né? É muito violenta. No mundo todo. No mundo todo. Muito obrigado. Eu queria falar sobre a questão do deficiente. A propósito, no livro O Olhar da Caprichosa, que provavelmente os senhores não chegaram a ver, entre outras coisas, eu conto a história de um atual desembargador do Tribunal do Trabalho do Paraná. Eu acredito que o doutor Cássio tenha ouvido falar, e os senhores também, que é cego e que foi meu colega de pós-graduação.
ele passou, num dos primeiros concursos, logo que nós nos formamos, para juiz do trabalho aqui em São Paulo. E ele passou notas altíssimas, foi um dos primeiros classificados. E no exame médico, ficou decidido que, pelo fato dele ser cego, ele não podia ser juiz. E ponto final. Como todas as outras coisas. Nós tentamos um desagravo, fizemos movimento e não foi possível. E eu acredito que nós estejamos realmente evoluindo, porque, posteriormente, ele foi convidado pelo presidente da República a ocupar um desses cargos de desembargador, que não há necessidade de carreira, não é isso, doutor? Não é assim que é a coisa? Bom, enfim, eu estou lembrando, porque quando nós éramos colegas, e essa história eu conto no livro, eu estou até contando por causa disso. Quando nós éramos colegas, eu levei vários puxões de orelha do meu grande amigo Ricardo Tadeu da Fonseca, este doutor que eu imaginei que os senhores tivessem escutado falar. Ricardo teve uma doença progressiva e foi ficando cego aos poucos, até que, num determinado momento, ele ficou totalmente cego. E isto é pior do que você não ter visto nunca, né? Por outro lado, a sensibilidade deste homem era uma coisa impressionante. Então, só uma historinha pequenina que eu conto no livro. Nós estávamos num congresso da LTR, em que eu iria depois fazer uma palestra. Mas nós estávamos ouvindo uma outra palestra. E estava muito empolgante, e eu me distraí. E, de repente, eu falei, Ricardo, daqui 3 minutos eu tenho que estar na outra sala para fazer palestra. Como é que eu faço? Por onde eu saio, né? Ele falou, me segue. Levantou com a bengala dele. Em vez de ir em direção à saída, ele foi em direção à entrada, passou ao lado da mesa, afastou uma cortina e saiu na sala, que eu ia dar a volta no prédio inteiro para chegar. Quer dizer, a capacidade de observação, a perspicácia é muito grande. E os deficientes físicos, em geral, acabam desenvolvendo algumas capacidades que nos acrescentariam muitíssimo. Então, a inclusão de todas estas diferenças é a minha luta e vai ser a minha luta até o fim. Graças a Deus, nós já estamos tendo, sim, estamos caminhando todos para que sejamos um pouquinho, tenhamos um mundo mais igualitário, consequentemente, um mundo mais justo. Se me fosse dado decantar tormentos e atrevimentos, por certo, eu escolheria a segunda opção e me atreveria a, talvez, se fosse possível, me transformaria num grande e lírico poeta e faria o nosso agradecimento, gostaria muito, em prosa e verso. Mas, diante da grandeza do seu conhecimento, sinto-me um humilde menestrel, um simples jogral, interpretador das poesias alheias. Mas resta o meu coração, a humildade que deve estar presente. E assim, com humildade, só posso agradecer a sua presença, que enobrece muito este conselho. E o seu talento qualifica a nossa associação. Muito obrigado. Agradecemos de coração a sua pronta disponibilidade para aqui comparecer. Eu gostaria de deixar um convite para uma excitante palestra que a senhora profere, como lidar com as nossas dores. Fica aqui o convite, me permita antecipar, porque seria um grande prazer, uma grande honra que a senhora voltasse ao convívio do nosso plenário.
Ah, se me fosse dado de cantar tormentos e atrevimentos. Muito obrigado.